Bem, primeiro eu queria agradecer aos como é que fala? Ai, gente. Sobre os seminários de pirólise, né, que é dirigido pelo professor Gilberto e pelo professor Marcos Freitas, e agradecer ao professor Gilberto por essa oportunidade dessa participação aqui agora com vocês. Eu me chamo Ana Paula Casale, a minha formação básica é em física, eu sou física, com especialização em física também na Universidade Federal de Juiz de Fora, e mestrado no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e agora doutoranda aqui da UFRJ, com muitas contribuições aí do professor Gilberto, do Luiz Guilherme. Agradeço aí a ajuda de vocês. E o nosso tema vai ser a valorização de biomassas da poda de árvore via pirólise. Antes de eu entrar nos resultados, eu quero fazer uma contextualização do assunto, né? Em escala global, nós produzimos mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos urbanos, de resíduos de podas por ano, onde aproximadamente 3,4 vamos atingir aproximadamente 3,4 bilhões de toneladas desses resíduos por ano até 2050. No Brasil, a situação também não é muito diferente. Nós somos um dos maiores produtores desses resíduos, produzimos mais de 80 bilhões de toneladas no Brasil, onde apenas um pouco mais da metade tem destinação adequada. Ou seja, o objetivo aqui desse estudo é a gente avaliar o potencial desses resíduos na transformação de biochar e os produtos e os coprodutos da biomassa. O problema das podas é um problema assim muito nítido para todo mundo, né? As prefeituras elas tratam os resíduos de poda praticamente puramente ou quase puramente como um passivo ambiental. A logística dessas podas são muito complicadas, né? São complexas, porque você tem um grande volume de podas, você tem o problema de coleta, o problema de transporte. Então, é tudo muito complicado. Você tem um volume enorme que você precisa dar uma solução para ela. Além disso, tem o problema da decomposição, né? A maior parte desses resíduos eles vão para os aterros sanitários, o que piora, né, acarreta, aumenta muito mais os gases de efeito estufa, né? Aumenta os gases de efeito estufa, porque se você deixar lá decompondo essas árvores, você vai estar perdendo um resíduo que poderia ser valorado e ele está ali só aumentando, favorecendo o aquecimento global, que é o que ninguém quer. E a oportunidade que eu vejo aqui é exatamente essa, é você transformar um resíduo que hoje é praticamente jogado fora, a maior parte é jogada fora, e é um grande problema para todos os municípios, para todas as prefeituras, porque tem alto custo para isso, e você transformar esse resíduo num recurso com valor agregado. Então, o objetivo é avaliar o potencial de valoração desses resíduos por meio da pirólise para a produção de biochar e seus coprodutos, visando aplicações ambientais e climáticas. Aqui eu apresento apenas os produtos da pirólise, né? Nós temos ali o biochar, que é a fração sólida, que é a que mais nos importa, porque é um material um material bem carbonoso e tem várias aplicações e é um alto valor na economia. O segundo é o extrato pirolenhoso, que o biochar, além dele ter aplicações ambientais, ele também vai ter aplicações
agrícolas, né? Então, isso ajuda bastante também a gente valorar esse recurso, né? O extrato pirolinhoso é a fração líquida da nossa biomassa. Ele é composto com muitos nutrientes, com muitos compostos que eles no solo eles enriquecem o nosso solo, eles estimulam o crescimento das plantas e tudo mais. Então, eu tenho muitas aplicações ambientais e agrícolas alinhadas ao extrato pirolenhoso. O gás pirolítico é a fração gasosa, onde eu posso aproveitar esse gás para abastecer o meu reator. Então, eu acabo fazendo uma economia, eu consigo reaproveitar todas as fases. Aqui tem nosso delineamento experimental. Esses ensaios foram feitos aqui no IVIG. Nós fizemos um primeiro ensaio com a biomassa úmida. Não está funcionando. Aqui. A biomassa úmida, onde o teor de umidade estava entre 25% a 28%. Atuamos numa temperatura de 476 graus Celsius, num tempo total de 220 minutos. No segundo ensaio, o segundo e o terceiro ensaio, nós utilizamos uma biomassa já seca, né? Chegamos a uma temperatura de 440, num tempo de 180 minutos, e na terceira, 349,9, num tempo de 150 minutos. Mas tivemos, nesse terceiro experimento, alguns problemas de vazamento no reator, o que pode ter provocado algumas instabilidades que a gente vai ver mais para frente. Aqui são as curvas térmicas dos 3 ensaios realizados. Elas apresentam comportamentos semelhantes, onde nós temos aqui no início, essa fase inicial aqui, ela é responsável pelo aquecimento do reator, pelo início da degradação da biomassa e pela evaporação da umidade. Nessa zona intermediária, ela é responsável pela intensificação da degradação da biomassa em celulose, hemicelulose e lignina. E essa terceira, e nesse final aqui a gente tem a redução dos voláteis e a predominância de um material carbonoso mais estável. O balanço de massa, né? Fizemos o balanço de massa para as 3 frações da nossa. Sim. São curvas experimentais. Sim, sim. Foi medida de 5. Vamos voltar nelas. Aqui eu tenho o eixo X, o tempo medido de 5 em 5 minutos. E o eixo Y é a temperatura em graus Celsius. Então, essas temperaturas foram medidas de 5 em 5 minutos, foram registradas. Então, nas frações da nossa biomassa, nós temos aqui, para o ensaio 1, aproximadamente 29% de biochar, aproximadamente 33% do extrato pirolenhoso, 38% de gases e perdas. No ensaio 2, 36% de biochar, 25,8% de extrato pirolenhoso, 38% de gases e perdas. E no ensaio 3, biochar 40,3%, extrato pirolenhoso aproximadamente 19%, e as perdas aqui, 40,9%. Acredito que essas perdas têm a ver com o vazamento que aconteceu no reator, né? As perdas que nós tivemos lá. Como? Todas as perdas estão na mesma faixa. Gases e perdas.
Aquele pouquinho que vazou. Entendido? Obrigada. A análise proximal, a análise proximal é muito importante para a gente conseguir identificar, para a gente conseguir ver qual a qualidade do nosso biochar, certo? Aí, por isso, fizemos o grau de umidade, materiais voláteis, cinzas e carbono fixo. No nosso primeiro ensaio, nós tínhamos, lembram que no nosso primeiro ensaio, a nossa biomassa estava úmida, né? Então, nós temos aqui o maior grau de umidade, 4,9. Materiais voláteis, 16,15. Cinzas, 26,82. E carbono fixo, em torno de 65%. No ensaio 2, nós temos a umidade 3,1. E no ensaio 3, também aproximado, porque as nossas biomassas aqui elas foram previamente secas. Materiais voláteis, 17,41 de materiais voláteis no ensaio 2, 20,97% de cinzas, 73,55% de carbono fixo no nosso ensaio 2. Ensaio 3, 23,25% de materiais voláteis, 38,6% de cinzas e 55,85% de carbono fixo. É de se esperar, conforme a literatura, diz que quanto maior a temperatura, menor. Aqui, ó, só para lembrar, a maior temperatura que nós tivemos foi na poda 1. Tá? Então, estamos decrescendo. Maior temperatura, menor e menor. Então, quanto maior a temperatura, menor são os voláteis. Então, o nosso experimento está de acordo com a literatura. Certo? E aí, para eu poder seguir com essa apresentação, sem precisar ficar fazendo toda hora os 3 ensaios, para não ficar uma coisa muito cansativa, eu procurei saber qual desses 3 ensaios me dava um melhor resultado para que eu conseguisse apresentar aqui para vocês. Certo? Para isso, eu fiz a relação de carbono fixo com as cinzas e o índice de carbono. Quando eu faço essa razão de carbono fixo com as cinzas, isso indica a qualidade do meu biochar, certo? Quanto maior essa razão, maior o potencial energético do meu biochar, maior a estabilidade do meu carbono. Então, fazendo isso para os 3 ensaios, essa razão para os 3 ensaios, eu achei que para o ensaio 2, eu tive essa razão maior. A fração do carbono fixo é aproximadamente 3,5 vezes maior do que a fração de cinzas, no meu ensaio 2. No meu ensaio 1 deu 1 e alguma coisa, no meu ensaio 3 deu 2 e alguma coisa. Então, a minha maior razão foi no meu ensaio 2, certo? E aí, apenas para reforçar esse resultado, eu fiz o índice de carbono, achando que o índice de carbono indica que aproximadamente 78% do conteúdo do meu carbono total está na forma de carbono fixo. Então, daqui em diante, eu vou seguir todos os meus resultados a partir do meu ensaio 2. Fizemos a caracterização morfológica por microscopia eletrônica de varretura. E aí, com isso aqui, essa imagem é muito, muito boa de se observar. Nós percebemos aqui, ó, canais longitudinais, poros, aqui poros também, cavidades internas, rugosidade superficial, poros, rugosidade, microporos, pequenas partículas aderidas à superfície. O que isso nos indica? Isso indica que o meu material, do meu ensaio 2, é um material com uma alta aplicação, por exemplo, na adsorção, no tratamento de adsorção, tratamento de água e remoção de contaminantes. Por que isso? Porque ela possui uma alta porosidade e um aumento da área superficial. É como se eu tivesse casas de água e nutrientes,
Vocês entendem? É como se fossem casas onde eu armazenasse água e nutrientes para o solo, para melhorar a qualidade do solo. Fizemos também a análise elementar, né? Espectroscopia por dispersão de raio-x, onde temos aqui o eixo X mede a energia em kV, e o eixo Y mede a contagens em unidades arbitrárias. O que essa análise nos fornece? Ela nos fornece os elementos químicos presentes na superfície da nossa amostra. E o que podemos perceber é que o maior pico que nós temos aqui é o pico de carbono, do nosso ensaio 2, seguido do pico de oxigênio. Então, isso nos diz o seguinte, que a nossa amostra, que o nosso material, ele é altamente carbonáceo. A nossa matriz é altamente carbonácea. E possui alguns grupos oxigenados, que é típico de temperaturas moderadas na pirólise. Esses outros elementos, magnésio, alumínio, cálcio, potássio, eles são herdados da nossa matriz original. Tá? É claro que esses picos de ouro aqui, logicamente, não fazem parte do nosso biochar, né? Eles são apenas esse recobrimento aqui, ó, onde foi colocadas as amostras para fazer essas análises. Poxa, ficaria rica. Aqui só os resultados quantitativos, né, porque a análise de microscopia por varredura, ela nos dá os elementos químicos e também a quantidade deles, né? Então, aqui eu só representei a quantidade, né? O mais representativo é de carbono, 60,59%, e de oxigênio, 17%. Fizemos também análises espectroscópicas, FT e Raman, onde a análise FT, né, ela, no eixo X, nós temos... O que essa análise nos fornece, primeiro, né, antes de eu discutir sobre o gráfico? Essa análise ela nos dá os grupos funcionais que estão na superfície da nossa amostra. Então, o eixo X representa o número de ondas em centímetros a -1, e o eixo Y, a porcentagem de transmitância, que é o quanto da radiação infravermelha passou pela amostra. E observamos que nós temos o quê? Ó? Nós temos grupos funcionais CH alinfáticos, C aromáticos, CO e aromáticos fora do plano. Então, na nossa amostra, nós temos todos esses grupos funcionais aqui. E na análise Raman, o que a análise Raman nos fornece? Ela nos fornece o grau de organização do carbono, certo? E os picos mais importantes são os picos G e o pico D. Esse pico G, essa banda D aqui, ela é responsável pelas ligações sp2 ordenadas, que são típicas de estruturas grafíticas, ou seja, de estruturas carbonáceas bem ordenadas. Tá? E esse grupo D, ele representa defeitos na estrutura, na rede carbônica. Então, o que essas duas análises nos fornecem em relação à nossa segunda amostra? Elas nos fornecem que o nosso material, que o nosso biochar, é um biochar altamente carbonoso, mas parcialmente ordenado, contendo ainda algumas imperfeições na sua rede carbônica. Sim, quanto mais ordenado for o nosso carbono e menor for os defeitos na nossa rede carbônica, melhor será o nosso biochar. Mas o biochar da nossa biomassa já é um biochar de altíssima qualidade.
Aqui eu fiz essas premissas e estimativas apenas para a gente comparar cenários, tá? Então, eu peguei dados do município do Rio de Janeiro. Por exemplo, né, nós temos, no Rio de Janeiro, resíduos de podas de 56 toneladas dia. Dessas 56 toneladas dias, aqui tá as fontes de onde eu peguei esses resultados, tá? Dessas 56 toneladas dias, 15 toneladas dias são destinadas para o que eles chamam de fertilurbe, né? Que eles chamam, é um composto orgânico que eles utilizam para parques florestais, para plantio, certo? Então, o que sobraria, então, para a gente, seria 41 toneladas dia para a gente pirolizar, certo? Porque 15 toneladas já está sendo lá destinada para a fabricação do fertilurbe. Então, dessas 41 toneladas dias, se a gente colocar por ano, eu tenho uma biomassa de 14.965 toneladas ano de resíduos de poda. Não aproveitada, porque o que eu tenho aproveitada são essas 15 toneladas dias aqui, certo? No nosso Biochar, eu mostrei mais anteriormente que o rendimento no meu ensaio 2 era de 36,1%, certo? Então, se eu pegar essa biomassa de 14.965 toneladas anos e multiplicar pelo rendimento do meu Biochar, que foi conferido em laboratório, de 36,1%, eu teria 5.400 toneladas por ano de Biochar produzidos. Carbono estabilizado. Pegando esses 5.400 toneladas anos de Biochar e utilizando os dados que eu tenho de carbono fixo apresentado para vocês anteriormente, de 73,55%, eu tenho de carbono estabilizado 3.970 toneladas de carbono ano estabilizado. Para a gente fazer isso para o potencial de mitigação climática, eu peguei esses 3.970 toneladas de carbono ano e multipliquei pelo fator de 3,7. O que é esse fator de 3,7? Esse fator é a razão entre a massa molar do gás carbono e a massa molar do carbono. Fazendo essa multiplicação, eu chego nesse valor aqui de 14.567 toneladas de CO2 equivalente por ano. Ou seja, é um potencial bem grande de mitigação climática que eu tenho aqui, certo? Se você for pensar que um carro médio, um carro de tamanho médio, ele emite em torno de 4,6 CO2 equivalente ano, equivaleria eu tirar aproximadamente 3.200 carros de circulação na cidade do Rio de Janeiro. E se eu for pensar ainda mais, se eu for pensar, por exemplo, em litros de gasolina. O litro de gasolina ele emite em torno de 2,3 toneladas de CO2 equivalente ano. Seria o equivalente a eu deixar de queimar 6 milhões de gasolina, de litros de gasolina no ano. Então, eu acho que já é um resultado extraordinário, né? Então, comparando cenários, eu tenho aqui o cenário atual, sem pirólise, e um cenário com pirólise, né? Um cenário atual, eu tenho os resíduos de podas, eu tenho a decomposição natural, onde eu estou devolvendo para a atmosfera CO2, metano, eu estou contribuindo com o aquecimento global, eu estou deixando os aterros sanitários lotados, eu estou com uma logística muito complicada, onde apenas 15 toneladas dias eu tenho 15 toneladas é reaproveitada e o resto é jogado fora e está ali só piorando a cada dia que passa. Com o cenário com
pirólise. Eu tenho os resíduos de poda, eles são pirolizados, eu gero biochar de alto valor, com valor agregado, eu tenho um carbono estabilizado e uma economia circular. Eu tenho tudo funcionando muito bem nesse novo cenário. Carbono estabilizado. Para mim, esse valor é extraordinário, né? Eu tenho aqui 265 gramas de carbono estabilizado na forma de biochar. Por que eu acho esse valor extraordinário? Porque, através da pirólise, eu estou deixando de devolver para a atmosfera os gases de efeito estufa. Eu estou pegando, através da pirólise, né, esses 365, como eu calculei ele, né, eu peguei aqueles 3.977 toneladas de carbono por ano, que é o nosso carbono estabilizado, dividi pela nossa biomassa disponível, que me deu esses 365 quilogramas de carbono por tonelada. Eu penso nisso como sendo, eu acho essa parte eu acho muito fantástica, porque eu penso no seguinte: você imagina aqui do nosso lado uma montanha de galhos, de folhas, um volume enorme, muita água armazenada, certo? Você tem uma coisa imensa aqui. E aí, através da pirólise, o que eu faço com isso? Eu, com altas temperaturas e ausência, ou quase ausência de oxigênio, eu pego esse volume imenso, que é uma grande dificuldade de gestão nas prefeituras hoje em dia, e eu consigo, é como se isso aqui funcionasse como uma prensa de carbono, como a pirólise funcionasse como uma prensa de carbono. Eu pego esse volume imenso e eu transformo num bloco de 365 gramas de carbono estabilizado, um carbono puro, recalcitrante, ou seja, ele vai ficar no solo por centenas ou milhares de anos, e eu não estou devolvendo isso, os gases de efeito estufa não estão sendo devolvidos novamente para a atmosfera, né? Você imagina se isso não acontecesse, se fosse ter composto, só a matéria fosse decomposta. Todo aquele tempo em que as árvores, através da fotossíntese, conseguiram capturar o carbono, eles seriam, na decomposição, em meses, estaria voltando para a atmosfera novamente. Intensidade climática da biomassa da poda. Bem, aqui eu tenho 1 tonelada de poda. Tá? Lembrando que a gente está sempre em relação ao nosso ensaio 2. Dessa 1 tonelada de poda, eu tenho 0,361 toneladas de biochar, transformando em 0,265 toneladas de carbono estabilizado, o que equivale a 0,974 toneladas de CO2 equivalente removido. Isso para o município do Rio de Janeiro, onde eu tenho 41 toneladas dias para pirolizar, multiplicando por esse 0,974 toneladas de CO2 equivalente removido, eu teria, no município do Rio de Janeiro, eu estaria removendo 39,9 toneladas de CO2 equivalentes no dia da atmosfera, que no ano me daria 14.567 toneladas de CO2 equivalente por ano. Ou seja, é um número bem expressivo, né? Eu tenho que a pirólise transforma cada tonelada de poda em quase 1 tonelada de CO2 equivalente removido da Terra, da atmosfera. Agora, também, eu não vou falar só do biochar, ele não é só para capturar, só para sequestrar o carbono, né? Ele não serve só para isso. O biochar também ele serve para fins agronômicos. Eu tenho aqui 1 tonelada de poda,
que me gera 0,361 toneladas de biochar. Pegando uma dose agronômica de 10 toneladas por hectare, que está de acordo com a literatura está entre 5 a 20 toneladas de biochar por hectare. Então, eu peguei uma média ponderada, peguei ali 10 toneladas 10 toneladas por hectare. Isso me daria 0,036 hectares de áreas beneficiadas, ou seja, 360 metros quadrados. Aí você pensa assim, poxa, mas isso é muito pouco, né? 360 metros quadrados de área para ser beneficiada com esse biochar. Mas se você pensar, agora, vamos pensar no município do Rio de Janeiro. 41 toneladas dias, sendo beneficiada com esses 0,036 hectares. Isso me dá 1,41 hectares dias, sendo beneficiados no município do Rio de Janeiro, em parques, em reflorestamentos. Então, o que me dá por ano 540 hectares anos. Eu consigo fazer muita coisa com isso no município do Rio de Janeiro. Eu estou pegando apenas o município do Rio. Então, apesar do resultado parecer pequeno, a gente consegue favorecer, a gente consegue beneficiar bastante áreas que estão degradadas. E agora falando do aproveitamento energético do gás, né? Esse aproveitamento energético do gás, ele é muito... Aqui eu tenho resíduo de poda, eu pirolizo ele, eu tenho gás combustível, e eu vou usar esse gás para aquecer o meu reator, para abastecer o meu reator. É claro que, inicialmente, eu vou ter que abastecer ele com GLP, até ele atingir uma temperatura e se estabilizar. Ele se estabilizando, eu consigo alimentar esse meu reator com o próprio gás que ele gera, certo? Isso, se a gente for pensar em custos OPEX, diminui assim, bruscamente, valida, né? Valida muito o nosso experimento, porque eu vou estar deixando de gastar com GLP e vou estar reabastecendo o meu reator com o próprio gás que ele está sendo produzido. Então, aqui, fizemos as contas para o município do Rio de Janeiro, 41 toneladas dias, multiplicando pelo rendimento de gás não condensável, 25,8. Eu tenho 10,6 toneladas dias de gás não condensável, que me dá, por ano, 3.860 toneladas ano. Potencial agronômico do extrato pirolenhoso. O extrato pirolenhoso é aquela fração líquida, né, que eu tenho vários componentes, uma complexa mistura ali que me favorece na utilização dele. Então, eu tenho os resíduos sendo pirolizados, transformando em extrato pirolenhoso. Esse extrato pirolenhoso pode ser aplicado na agricultura e incrementando a produtividade. No estado do Rio de Janeiro, 41 toneladas dias, com 38,1% de rendimento do extrato pirolenhoso, eu teria 15,6 toneladas dias de extrato pirolenhoso. Ao ano, 5.770 toneladas anos do produto para ser aproveitado na agricultura. O que esse extrato pirolenhoso, quais são as aplicações dele, né? Ele é um bioestimulante para as plantas, ele serve como pesticida natural, ele serve como repelente de pragas, pulverização foliar, ele pode ser usado em viveiros, na produção de mudas, ou seja, eu estou reaproveitando todas as partes que eu tenho da minha biomassa original. Potenciais dimensões de valorização da biomassa das podas.
Aqui eu fiz, então, um resumo do que a gente teria, do que a gente viu até agora, né? Eu tenho que do biochar, eu tenho sequestro de carbono e aplicação em solos, porque, como eu falei, eu não só sequestro carbono, eu utilizo ele no solo também. Então, eu tenho essa aplicação bem importante e que reduz as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, tem vários fatores que me fazem querer chegar nesse biochar de alta qualidade. O extrato pirolenhoso, que tem potencial de aplicação na agricultura, como bioestimulante, melhoria da absorção de nutrientes, repelente natural, condicionador agrícola e redução de uso de insumos. Os gases, recuperação energética, gerando calor e eletricidade, autossuficiência energética do processo e redução do consumo de combustíveis convencionais, que já favorece bastante, já diminui bastante os nossos custos de operação. As cinzas que possuem, nós vimos essas cinzas, elas possuem minerais que favorecem o nosso solo, né? Eles têm minerais como cálcio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, que podem ser utilizados como corretivos do solo ou como fertilizantes também. E tem essa biomassa não convertida, né, que ele pode ter um aproveitamento adicional. Que aproveitamento seria esse? Uso em compostagens ou cobertura de solo, produção de pallets ou briquetes e outros usos industriais e energéticos. O que esse estudo demonstra? Ele demonstra que os resíduos eles podem deixar de ser um passivo climático e se transformar num ativo climático, né? Com valor agregado. A pirólise produz um biochar estável, recalcitrante e de alta concentração. O processo pode contribuir para a mitigação climática e existe potencial de integração como políticas públicas. As próximas etapas para esse nosso trabalho, a gente pensa em fazer uma avaliação econômica de operação, OPEX e CAPEX, avaliação do ciclo de vida, fazer várias avaliações para a gente ver a viabilidade disso. Fazer uma avaliação institucional a fim de integrar esse sistema nos municípios, nos estados. Na verdade, eu penso até em escalonar para cenários maiores, porque aqui eu fiz para o município do Rio de Janeiro, e eu acho que isso pode ser escalonado para o estado do Rio de Janeiro, onde eu tenho muita agricultura, certo? No município do Rio eu não tenho tanto, mas se eu for pensar no estado do Rio de Janeiro, eu tenho bastantes possibilidades de uso do nosso biochar e a integração com inventários de emissões. E aqui eu deixo os meus contatos, meu e-mail, currículo, meu LinkedIn. E finalizo agradecendo a... Obrigada.